desafio que eu falei até da volatilidade, né? Pode ser que temos aí, sempre às vezes tem, né, algum candidato que tenta uma reeleição, pode ser que se chegue até 8 anos, mas em geral a gente trabalha sempre com essa questão dos 4 anos. Você acredita que esse tempo, ele pode ser, de repente, algo crucial para a gente não trazer, de repente, essa estabilidade? Se fosse até maior, igual outros países, ou um período maior ali de governança, igual ter uma empresa, eu penso assim, né? Em 4 anos eu ainda não cheguei, vamos supor, colocar uma empresa no ar, em operação, pode ser que eu não chegue num breaking even em 4 anos. E o governo em si, ele teria realmente condições de fazer algo, né, mudanças importantes, reformas, de repente, num período limitado? Não, Não. não, porque... E você vê que tem casos de primeiros ministros no Reino Unido, Luxemburgo e outros lugares que servem por 10, 15 anos. Você teve a Margaret Thatcher, por exemplo, ficou 11 anos no poder. Não é? A Angela Merkel, que ficou também uma quantidade enorme, 13 anos ou 14 anos no poder. Então você entende que para determinadas reformas, o chefe de governo tem que estar no poder por mais tempo. Porque o tic-tac eleitoral, o que ele faz? No primeiro mandato, o que acontece é isso que o modelo americano e que nós copiamos, mas copiamos errado. Porque o modelo americano você elege um presidente por 8 anos e faz um plebiscito no quarto. Se ele estiver bem, você dá mais 4, se ele estiver mal, você tira. Né? Mas você nota que de 4 em 4 anos o país chega dividido, o presidente nunca representa 100% da população. Só que serviu 2 mandatos, depois do Roosevelt, serviu 2 mandatos, você é aposentado, você vai fazer o que você quiser na vida, mas nunca mais me encha a paciência querendo ser presidente novamente. Porque gera essa instabilidade que o cara vai querer fazer tudo para voltar ao poder. Ontem eu estava assistindo uma apresentação do Bill Clinton com o George Bush, ele está dizendo, o poder vicia. Né? Perguntaram para o Clinton qual era a coisa que ele mais sentia falta depois, qual foi a coisa que ele mais notou a ausência depois que deixou de ser presidente dos Estados Unidos, é que quando ele entrava nos lugares não tocava musiquinha, né? Que tem aquela música que o presidente da República nos Estados Unidos, toda vez que ele entra numa sala, toca. Ele não toca mais a musiquinha. Ou o George Bush disse que descobriu pela primeira vez em vários anos que ele tinha que pedir para alguém, ele tinha que pegar o café se ele quisesse tomar na parte da manhã quando acordasse. Então, o que você nota é que este tic-tac eleitoral de 4 em 4 anos não permite que você tenha uma efetividade no mandato. Porque olha só, se o cara assumir, vamos pensar assim, vamos reduzir o mandato do presidente para 4 anos ou vamos fazer um mandato só de 5 anos. Tá bom. Quando ele chegar no 3º ano, ele já vira um pato manco. Porque você sabe que não vai poder ser candidato à reeleição, então o que ele vai fazer efetivamente? Não é? E o que faz quando você tem a reeleição, você presume que ele vai fazer mais coisas para ele ser reeleito. Então é uma dúvida cruel que existe. Quantos anos eu vou dar para o presidente da República? A França já teve 7 anos. Aí reduz, aí sobe. E não o problema não é esse. Enquanto o governo estiver bem, se a população está validando a agenda daquele partido, ele tem que continuar. Mas eu não posso fazer de 4 em 4 anos o pé de guerra que vira. Mas também ficar por muito tempo, existiria ali um risco de perder, de repente, até a própria democracia, no sentido do assim, a gente vê, por exemplo, Venezuela é um regime que tem um presidente há vários anos, o Putin é um exemplo, de repente, né, que acho que a gente pode citar aqui. Quais seriam os riscos, de repente, também da gente não ter aí um período menor e, de repente, a gente poderia, de repente, até perder um pouco, né, se tornar aí um pouco refém de um mandato mais longo? Ou você não vê dessa forma? Não, você tem aí o abuso da democracia em alguns casos, mas você me citou aí 2 sistemas presidencialistas, né? A Rússia é um sistema presidencialista, é um semipresidencialismo, um negócio assim, mas não, com presidencialismo, com um presidente muito forte, tudo isso, mas que tem um primeiro-ministro. Mas o problema não é esse, né? A vantagem eleitoral da eleição é que você tira quem você não gosta, não é? Mas veja só, num sistema parlamentar, você dá ao partido político que tem a maioria a possibilidade de escolher aquele que você acha que vai ser o líder daquela maioria.
Mas você não o elege diretamente, você não dá para ele uma carta branca, você diz para ele que ele ainda tem uma responsabilidade com os membros do parlamento. Né? Ele tem que agradar aquela maioria parlamentar. E, além disso, ele tem uma responsabilidade com o chefe de Estado, que tem a sua legitimidade dada pelo apoio da população àquela figura do chefe de Estado. Então, essa é a característica do sistema. Se você consegue, se o seu partido consegue ter uma agenda que consiga repetir-se continuamente com o apoio da população, tudo tranquilo. Não é o fato de você permanecer muito tempo no poder que é ruim. O que é ruim é você permanecer no poder sem ter a legitimidade para que permaneça no poder, ou que você comece a manipular o sistema para permanecer no poder. Que é o caso que você vê na Venezuela, e muita gente diz que isso acontece na Rússia. Este abuso do voto, este abuso dessa possibilidade de você permanecer no poder é que é o elemento daninho dessa história. Mas se você teve, por exemplo, uma Margaret Thatcher que ficou por 11 anos, ela ficou porque ela conseguiu ter a legitimidade para continuar naqueles 11 anos. E quando o partido notou, isso é importante da democracia, quando o partido notou que ela ia levar o partido negativamente, o partido mesmo não tem mais apoio. Aconteceu isso agora com o Boris Johnson. Né? O Boris Johnson, campeão eleitoral. Campeão eleitoral. Ele teve resultados, eleitoralmente falando, muito grandes. Inclusive, entrando em áreas que o Partido Trabalhista controlava por décadas. Ele conseguiu fazer com que o Partido Conservador Britânico avançasse nessas áreas. Só que ele tinha 3 problemas. Não era íntegro, não era transparente e também era extremamente arrogante. Chegou uma hora que o partido falou, desse jeito não vai. Então você vê como a questão também muda, né? Ele podia ficar... Boris Johnson era um cara que poderia ficar 10 anos no poder, ficou 3. Professor, a gente precisaria fazer igual as séries, né? The Crown, The Gambito da Rainha, várias temporadas. Nosso tempo já chegou no final, acho que a gente pode até fazer um Strike 2 depois pra gente falar mais sobre esse assunto, afinal, realmente é história, né? A gente teria muitas coisas ainda para conversar, mas agradeço imensamente a sua participação. Tem alguma coisa que você queira pontuar que a gente deixou passar, que você acha que seja muito relevante? Eu acho importante enfatizar que é mais barato também, né? É uma coisa que a gente sempre esquece de falar, mas o presidencialismo é muito caro. Não é? Você tem todo o custo eleitoral do sistema presidencial, ele não é só o custo econômico da eleição, mas é o custo psicológico do país. Porque a gente sempre fala, no primeiro turno você elege, no segundo turno você elimina. Só que o que acontece é que você chega a todo o cenário eleitoral totalmente dividido. E o grande problema que a gente nota é que, como o cidadão que foi eleito não representa a maioria da população, ele nunca tem a capacidade de fazer com que o povo comece a mudar a sua perspectiva, uma maior união, e ele não consegue curar as diferenças. Esse que é o problema. Quando o Joe Biden dizia que iria curar, você vê, ele assumiu o governo num dia, já outro esquece dos republicanos, vão perseguir o pessoal que é do Donald Trump. Então, esse que é o grande problema que você observa no nosso sistema, no sistema presidencialista. Esta divisão que não é boa para o povo, não é boa para o país, não é? E você não evolui, né? E você começa a ter uns questionamentos que são extremamente preocupantes quanto ao futuro do país e a sua viabilidade política, econômica, tudo isso. Então, este tic-tac que a gente faz aí de 4 em 4 anos precisa ser muito bem repensado. Por essa razão que muita gente prevê que uma forma melhor seria uma restauração monárquica, no caso brasileiro até. Ai, vão me matar. Eu vou fazer mais uma aqui. Seria possível? Você acredita nessa possibilidade ou seria remota? Eu acredito que sim. Veja... E eu optaria, claro, pela família imperial brasileira, que você já tem, você tem um histórico, tudo isso, e eles é que deveriam assumir essa função, até se houver algum problema, você retreina o pessoal e fala, olha, funciona desse jeito, como fizeram com o Juan Carlos quando ele assumiu o reino na Espanha. Eu acho que existem condições para isso, porque quanto mais a gente olha para o nosso sistema político eleitoral, você não tem uma perspectiva de que vai melhorar.
eu posso dizer para você que daqui a 4 anos nós vamos estar pior do que agora. Essa é a única garantia que a gente tem. Então, se nós não mudarmos, aquela famosa frase que se diz, né? É insanidade você achar que utilizando os mesmos elementos vai obter resultados diferentes. Essa é a grande questão que você enfrenta. Então, se deu certo no passado, se durante 388 anos o Brasil teve um regime monárquico e conseguiu avançar, eu acho que a gente deveria dar uma repensada nesse sentido.